programa de hoje está especial. Sempre com gente especial. Nívia, você gosta de cachorro? Se for bonzinho, eu gosto. Os cachorros que a gente vai mostrar no programa de hoje são mais que bonzinhos. Já sei, você está falando dos cachorrinhos que ajudam os cegos. É isso mesmo. Na Associação Cão Guia de Cegos, nós vamos conhecer o Jax, A Mabelle, o Conan, a Beauty. Nossa equipe foi até as casas André Luiz e descobriu que alguns dos internos produzem um jornal. E na hora das entrevistas, eles usam um sistema que é bem bacana. No quadro do Dr. Clayton, ele vai falar de curatela ou curadoria. E vocês vão conhecer uma linda história de amor. Tudo isso vocês vão ver na edição de hoje do Projeto Lírio. Nós vamos começar com os cachorros que ajudam os cegos, não é, Bia? É isso mesmo, Nívia. Vamos conhecer a Associação Cão Guia de Cego. Meu nome é Renata, perdi a visão com 11 anos. Desde então eu tenho usado a bengala, né? E a minha maior dificuldade é assim, as calçadas são muito esburacadas, né? E na hora de atravessar a rua, porque nem sempre tem pessoas que ajudam, né? Quando tem pessoas no local. Eu já tive algumas quedas, né? Assim, não são todos os buracos que a bengala avisa. Tem placas também nas calçadas que dificultam mais ainda a nossa locomoção. E eu tive outro problema também na travessia de rua, que uma pessoa falou para mim, queria me ajudar a atravessar e chegou no meio da avenida, ela ia me soltando. Eu ouvi algumas reportagens na televisão sobre cão-guias, né? Me inscrevi em uma associação já há alguns anos atrás e não fui contemplada ainda. E assim, eu quero muito ganhar um cão-guia para me ajudar na locomoção, para me ajudar na travessia de rua. A Associação Cão Guia de Cego é uma entidade filantrópica que visa reintegrar o deficiente à dignidade, à sociedade através da utilização de cães-guias. Os cães-guias não são vendidos, eles são cedidos, são patrimoniados à Associação Cão Guia. Aí nós fazemos os testes desde filhotes e aí quando eles passam, eles vão para a casa do adestrador e depois eles vão para o deficiente visual. Não se paga absolutamente nada. Como nós somos utilidade pública, nós trabalhamos com cotas de patrocínio, onde as empresas fornecem as cotas de patrocínio para pagamento desse adestramento e existe o incentivo fiscal. Por uma questão de convenção mundial, tá, existem algumas raças que têm um perfil que se adaptam melhor ao trabalho de cão-guia. Tá? Nós, da Associação Cães Guias de Cego, optamos por 4 raças. Labrador, uma raça mundialmente reconhecida para esse tipo de trabalho, Golden Retrievers, Collie pelo longo e Pastor Branco Suíço. Tem que haver uma compatibilidade entre o cão e o deficiente visual. Como é feita essa análise? Tá? Eu preciso pegar o perfil do deficiente, saber qual é a rotina que ele tem que ter, para que nós possamos escolher o melhor exemplar para ele. Se é uma pessoa mais calma, que tem uma vida mais pacata, nós temos que definir um animal. Se é um esportista, um cão com esse perfil também. Nesse processo de adaptação do bengalante ao cão-guia, tá? Você tem realmente alguns bengalantes que têm dificuldade em manipular, em fazer o aprendizado de condução com a bengala. E aí começa a grande diferença entre o cão-guia e a bengala. Por quê? Porque a bengala limita o deficiente visual. Tá? Ela não consegue transmitir obstáculos de altura, tipo orelhões, lixeiras, portões automáticos, tal, enquanto que um guia consegue fazer isso, fazer esse desvio total desses obstáculos, poça d'água, buracos na rua,
Então eu acho que é a grande diferença e a grande vantagem que você tem entre um e outro. Eu estudo na Vila Mariana e na Marechal e moro em Guarulhos. E assim, o meu trajeto é um pouco complicado porque tem muitas placas no caminho e o meu maior problema é a travessia de ruas, né? E um cão seria muito bom para estar me auxiliando. Que nem sempre eu tenho pessoas para estar me acompanhando nos lugares. É a minha segunda vez que eu estou fazendo treinamento com o Conan e é muito interessante porque assim, além dele me descrever, né, da maneira dele, todos os degraus, os obstáculos, ele me dá muita segurança. Outro dia me perguntaram qual é a minha maior satisfação em realizar esse trabalho, entendeu? Eu tenho duas dificuldades. A primeira é que é um trabalho longo de adestramento e a gente se apega ao muito, né? Porque o trabalho é diário e aí a gente tem a dificuldade na hora de entregá-lo, né? E como é que funciona isso? Funciona que ao mesmo tempo que você sente a dor de se afastar dele, a satisfação de vê-lo conduzindo, né, um deficiente visual e bem, né? E aí isso não tem preço. Isso não tem preço, principalmente quando a gente está, para mim funciona assim, quando eu estou fazendo a fase de adaptação já do animal pronto, né, para o usuário final, tá? E eu vejo esse exemplar, né, realizar o trabalho realmente 100%, não tenho vergonha nenhuma de dizer que me leva às lágrimas. Bicho não é brinquedo, é vida. Então o cachorrinho tem uma vida útil e tem o dia da aposentadoria. Aí o que a gente faz com esse cachorrinho que vai se aposentar? Se o instrutor dele, o dono dele tem condição, se o usuário dele tem condição de ficar com ele, ele fica com esse cachorrinho e até os últimos dias. Se não, as famílias se cadastram, famílias adotivas, e esse cachorrinho vai virar o cachorrinho de companhia daquela família. Faço um apelo às faculdades, às empresas aéreas, a todas as empresas públicas e privadas, porque nós precisamos do quê? De captação de recursos para poder entregar e ampliar o número de animais. Existem mais de 40 mil deficientes visuais aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E fora os deficientes físicos que nós trabalhamos também com cães de deficientes físicos também. Então, quanto mais patrocinadores tiverem, quanto mais colaboradores e parceiros, maior o número, mais gente vai poder trabalhar, vai poder ter independência graças a esses anjos de 4 patas. Fico muito feliz em saber que existem associações que se dedicam em adestrar cães para ajudar deficientes e outras associações que tiram cães da rua. Eu fico imensamente grata por essas pessoas. Que bom que os deficientes visuais já podem conseguir cão-guia aqui mesmo no Brasil. É verdade, mas agora nós vamos contar uma história de amor. Tem até Cupido. E quem vai contar essa história é o Dr. Cleiton Fred. Olá, amigos. A lei brasileira diz que as pessoas atingem a maioridade aos 18 anos. Ao alcançar essa idade, elas estão aptas para assumirem atos da vida civil. Isso significa que elas podem realizar compromissos com outras pessoas, sem precisar da interferência de quem quer que seja. Porém, existem situações em que pessoas maiores de 18 anos não podem assumir esses compromissos sozinhas. Uma dessas situações se refere aos portadores de deficiência mental, considerados judicialmente como incapazes de exercerem a maioridade. Nesses casos, nosso Código Civil prevê
a proteção dessas pessoas. O mecanismo legal que protege essas pessoas se chama curatela ou curadoria. Nós vamos mostrar agora um caso real de curatela. A curadora se chama Suia, a curatelada é a Giovana. Vamos ver? Giovana! Oi! Oi, peraí, tudo bom? Tudo jóia? Oi. A Suia gosta muito. A minha mãe também ficou comigo. Eu sou a Suia Legaspi, eu sou atriz e também sou a curadora da Giovana. Eu trabalhava com a Giovana lá na Estação Especial da Lapa, eu era voluntária lá quando a mãe dela faleceu. E a gente foi tentar, eu e as minhas colegas que trabalhavam comigo, uma pensão, né, através do INSS, para que pudesse ajudar a Giovana, já que ela dependia da mãe, né, do salário da mãe, que era empregada doméstica, para se sustentar. A primeira coisa que o INSS pediu foi um exame, uma perícia médica para constatar se ela era mesmo deficiente. A gente logo fez isso, eu fui com ela. Assim que terminou esse exame, eles já me deram um papel que eu devia ir atrás de conseguir uma curadora para a Giovana, porque sendo ela com tal deficiência, ela não teria condições de receber ela mesma e tomar conta dessa pensão. Então ela precisava de uma curadora para fazer isso por ela. E eu me prontifiquei a ser e o juiz aceitou, né? A gente foi toda, é um trabalho também demorado, em que a gente levou toda a papelada e, enfim, eu fui falar por que eu queria ser a curadora dela, enfim. No final o juiz me deu eu sou curadora permanente da Giovana. Essa era pensa na mãe. Ela faz tudo comigo. Ela faz tudo que ela faz comigo, vai no médico, vai no mercado. Foi com a garrafa, dança. Ele foi dança comigo, ele queria um papo comigo, nada. Então ela fugia de mim. Eu queria puxar papo, ela fugia, ela distanciava. Na sala de aula, no corredor da estação, ela sempre achava um jeitinho para fugir de mim, né? Mas ia lá, eu estava lá, ó, pertinente, ó. Aí ela falou, espera um mês para me pensar, para ver se eu fico com você. Olha isso, rapaz, e olha lá, e o mês. Aí eu foi bom, eu fiquei até hoje. Daqui a pouco a gente continua com a história da Giovana e o Ricardo. Depois do intervalo, até já! O que você acabou de ver são veículos que consolam, educam e evangelizam, graças à sua colaboração ao Clube Amigos da Boa Nova. Até hoje foram sócios que colaboraram apenas com o intuito de propagar a luz do Cristo através da mídia espírita. A partir de agora, a coisa é diferente. Você, além de ajudar, vai ganhar prêmios. Associe-se! Em 1865, o pedagogo Hippolyte, mais conhecido como Allan Kardec, lançou a obra O Céu e o Inferno. O livro é conhecido como A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na obra editorial, são abordados assuntos como causas do temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, enfim, se trata de uma profunda análise da vida após o túmulo. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário,
também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Quando completou 1 ano que a dona Aparecida faleceu, em novembro, eu e as minhas colegas que trabalhavam comigo, a gente promoveu uma festinha, levamos todos os nossos alunos para assistir uma peça de teatro lá no SESI à tarde. Era um domingo e até para tirar um pouco esse dia triste assim da Giovana, né? E o que aconteceu é que quando terminou a peça, a Giovana veio contar que ela tinha aceitado namorar o Ricardo. Ele tinha pedido ela em namoro. E a gente ficou super contente, né? Todo mundo, o Ricardo é super bacana. E, enfim, aí eles começaram a namorar. Me disseram que a sua André empurrava ela para mim, para o meu lado. Disseram, ele é bom, ele é um cara legal, ele é simpático, ele não queria nada comigo na época. Depois de um tempinho, a família dele me falou por telefone que gostavam muito da Giovana, que ela estava indo passar o fim de semana com eles. Isso eu já sabia, já acompanhava. E se a Giovana não podia ir morar com eles, ficar com a família dela, porque assim seria uma forma deles estarem mais juntos, né? Aí pensamos, então vamos fazer uma festinha, vamos fazer uma celebração para isso, né? E aí foi lá na minha outra casa, que era maior, e a gente fez um almoço, fizemos bolo de noiva, a Giovana pôs uma roupa bonita, tinha um buquê. Foi uma festa surpresa, né? Eu fiquei surpreendido quando eu vi ela de noiva. Nossa! Descendo a escada, assim. Só falta a marcha. Nossa, foi bacana ver a festa. Mas eu foi aqui, meu filho. Foi aqui mesmo. Foi. A gente não viajou, né? Foi bom a festa, comeu. Nossa, legal. A Giovana e o Ricardo, eles vivem num regime de concubinato, né? Até porque a lei não permite esse casamento. E logo, né, a gente pensa em casamento, a gente pensa em bebê, né? E a Giovana demonstrou o desejo de ter um bebê. O que no início me assustou um pouco, mas na verdade o que ela queria era uma boneca, um bebê, para ela ter em casa. E ela me pediu no Dia das Crianças, né? Então esse foi o presente dela. Há 2 anos ela tem a Cacau, que vocês vão conhecer, que faz parte da família, e que ela troca as roupas, vive lá com eles. E a Giovana tem também a Xuxa, que é uma cachorrinha que a mãe dela deu para ela, um pouquinho antes de falecer, uma pincherzinha. Então é essa a história, a vida dos dois lá. Cacau é uma boneca, uma boneca bebê, né? Moreninha, né? Bonitinha, carequinha com chuquinha, né? Tá. A nossa bebê que não deu trabalho, não deu despesa. Eu penso no futuro da Giovana com a mesma esperança que eu penso no meu futuro. Eu penso que onde existe amor, né, tem vida e tem história.
Essa é uma história de amor minha, da Giovana, do Ricardo, da Andréia, da família do Ricardo e dos meus amigos que me apoiam. Então, eu acho que a gente não sabe direitinho o que vai acontecer, né? Porque isso não depende da gente, mas eu acho que a gente tendo essa base de amor, a gente vai dar um jeito sempre e a gente sempre vai ter um retorno bom, como eu sempre tive com a Giovana, né? De muita alegria. Então, é uma troca, né? Um cuida do outro, um cuida um pouquinho do outro, né? Aí vai levando. Ele é um pouquinho chato, Ele é um pouquinho chato também. Vocês gostaram da história da Giovana e do Ricardo? A história também é da Suia. Ela é curadora da Giovana e foi cupido do Ricardo. É isso mesmo, Bia. E agora? Os internos das casas André Luiz chamaram para uma entrevista coletiva 2 dos fundadores. O seu Osmar e a dona Jandira. Eles tiveram que responder uma porção de perguntas. Para fazer as perguntas, esses jornalistas usavam um método muito especial, que se chama Bliss. Quem apresenta a reportagem é o Dr. Frederico. A necessidade de comunicação do ser humano é tudo na vida dele. O ser humano se sente ser humano quando consegue transmitir sentimentos, vontades, anseios, temores. Então isso é fundamental na história da humanidade. E mesmo para os pacientes que são portadores de necessidades especiais. São pessoas que também sentem, que também têm vontades. Muitas vezes são tratadas como pessoas que só precisam de cuidados básicos, de saúde, de higiene, de alimentação e de carinho. Mas eles precisam também se comunicar, dizer as suas ideias, os seus sentimentos. E a comunicação alternativa vem trazer essa possibilidade para aqueles que não conseguem falar, não conseguem transmitir verbalmente as suas ideias, possam fazê-lo de uma forma alternativa. Daí o termo comunicação suplementar alternativa, que usa imagens pictóricas, né, para transmissão desses sentimentos, desses pensamentos, dessas ideias. Você pensa em quê? Em ajudar crianças no mundo. Você pensa em ajudar as crianças no mundo. O método Bliss, ele é uma das formas de comunicação alternativa que nós temos na instituição. Ele serve a pacientes que têm uma dificuldade motora muito importante, que não conseguem se comunicar verbalmente. Então, eles são preparados pela pedagogia a conhecer aqueles símbolos que são complexos, por isso só atinge os pacientes que têm uma deficiência mental leve e pouco da moderada, porque eles são treinados pela pedagogia a conhecerem aqueles símbolos que são dispostos naquelas pranchas de um modo coordenado, com método, formando praticamente a sintaxe de uma frase, com pessoa, sujeito, verbo, substantivo e tudo. Então, ele é treinado na pedagogia a se comunicar por aquilo. Ao longo dos anos, eles são capazes de fazer imensas poesias e conversar normalmente com a gente, desde que a gente seja também treinado a acompanhar pela prancha. Dentro dessa atividade da pedagogia, com tantos pacientes querendo perguntar e querendo falar e querendo se comunicar, eles tiveram a ideia, em aula de pedagogia, de fazerem um jornal da instituição. O que está acontecendo agora, esse jornal, eles escolheram o seu Osmar e a dona Jandira, que são fundadores das Casas André Luiz, e eles querem saber sobre a história
da casa, como foi formada, de quem foi a ideia, de que grupo formador, o que eles pensavam, os anseios e como se desenrolou o crescimento enorme das casas André Luiz, que hoje é tão grande e tão conhecida. Eles ficaram bastante curiosos nisso, por isso hoje eles estão fazendo entrevista com eles. E o seu José Castaldelli, o pai do João Castaldelli, do Paulo e da Irene, emprestou o primeiro valor para nós darmos entrada num terreno e o viriato ficou incumbido de escolher um bairro pobre e foi escolhido Vila Galvão. E assim, em 1954, nós lançamos a pedra fundamental para construir uma casa que pudesse abrigar crianças órfãs, uma escola e tal. Então nós compramos esta área aqui de 70 mil metros quadrados em 1959. Quando nós começamos, e na inauguração em 1958, nós não tínhamos ainda funcionários, eram os voluntários. Inclusive eu fiquei encarregada de levar a escadaria do prédio, porque não tínhamos voluntários. Depois fomos observando que havia necessidade de funcionários, porque os voluntários não poderiam dedicar 24 horas para tomar conta. A Casa da Criança André Luiz, quando foi inaugurada em 25 de janeiro de 1958, ela tornou-se muito conhecida. E muitas famílias que tinham dificuldades de cuidar do seu parente, do seu filho, procuravam as casas André Luiz, a Casa da Criança André Luiz, para internar. Outros vieram do governo do estado, de outras instituições, que não tinham a mesma condição da André Luiz para cuidar dos residentes que vieram morar na casa. Eu acho que essa atividade do jornal, ela mostra aqui um trabalho que a gente tem no dia a dia, que todos os profissionais sentem, de médicos a toda a equipe, enfermagem e técnicos, que é a atitude de respeitar as limitações, respeitar as deficiências, mas explorar as eficiências. Eu acho que isso é o nosso mote diário aqui, é visar, explorar o potencial de eficiência que eles têm. E nós ficamos conhecendo um pouco da história das casas André Luiz, graças ao método Bliss. Até rimou, Bia. Bem, Nívia, chegamos ao final do programa. Mas a semana que vem tem mais. Tchau! Até lá! Isto é o que você faz quando ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se e ajude a FEAL a levar o Espiritismo para o mundo através da mídia. Ô bem, minha bebida tá quente. Já falei pra gente trocar a geladeira por uma nova. E o que eu vou fazer com essa? Viu que beleza, amor? Eles retiraram e vão deixá-la gelando mais que o Polo Norte. Beca Tudo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.400